Olá, pessoal, e vamos a mais um podcast Glione, porque pensar dói, mas a alienação dói muito mais. Depois de 16 anos no poder, depois de redesenhar a Constituição, capturar o judiciário, centralizar a mídia e proteger oligarcas e vender ao mundo a ideia de uma democracia liberal, o homem que virou símbolo global da ultradireita foi derrotado. Viktor Orbán caiu. Com 97,35% das sessões apuradas, o partido TISA, de Peter Magyar, garantiu 138 cadeiras no parlamento de 199 lugares, com 53,6% dos votos, enquanto o Fidesz de Orbán ficou com 55 cadeiras e 38% dos votos. E a queda dele não só mexe com Budapeste, ela atinge diretamente o eixo internacional de Donald Trump, Javier Milei e dos Bolsonaros. Ela reverbera na União Europeia. Ela muda o tabuleiro da relação entre o Ocidente e a Rússia de Putin. Mas aqui no podcast Glione, a pergunta central nunca é só quem venceu. A pergunta é mais funda. A Hungria derrotou a extrema-direita ou apenas trocou o gerente do sistema? Vamos entender com todo o rigor que esse momento histórico exige. Para entender a derrota, precisamos entender o que foi construído. Orbán não foi apenas um político de direita num país europeu pequeno. Foi o arquiteto do modelo político mais estudado, mais imitado e mais temido pela democracia liberal do século XXI. O que ele construiu tecnicamente? Sobre o governo de Orbán, a Hungria sofreu um retrocesso democrático que incluiu um sistema eleitoral redesenhado para favorecer o Fidesz, enfraquecimento da independência dos tribunais, restrição dos direitos às minorias e o que ele próprio chamava de democracia iliberal. Mas a análise marxista exige ir além da descrição institucional. Nikos Poulantzas, em Estado, Poder e Socialismo, mostrou que o Estado capitalista não é apenas um conjunto de instituições, é uma condensação material das relações de força entre classes. O que Orbán fez foi reorganizar essa condensação de forma a garantir a reprodução do bloco do poder que ele representava. Oligarcas húngaros com contratos estatais bilionários, capital financeiro nacional que se beneficiou das privatizações e dos fundos europeus redirecionados. Igreja Católica reconstruída como um aparato ideológico central. E base eleitoral camponesa e pequeno-burguesa que via no nacionalismo cristão conservador húngaro contra as inseguranças da globalização. Gramsci chamaria isso de bloco histórico. A articulação entre força econômica, domínio político e hegemonia cultural que torna um regime não apenas poderoso, mas aparentemente natural e legítimo. O urbanismo foi hegemônico, não apenas no sentido da força, mas no sentido gramsciano mais profundo. Convenceu uma maioria de que seus interesses particulares eram o interesse nacional húngaro por 16 anos. E aqui está a lição mais importante para qualquer análise de movimentos autoritários. A durabilidade do urbanismo não foi produto de estupidez do eleitorado húngaro, foi produto de uma estratégia sofisticada de construção de hegemonia que o campo progressista não soube enfrentar adequadamente por mais de uma década. O Gramsci identificou o conceito mais preciso para entender o que aconteceu na Hungria em 12 de abril de 2026, crise orgânica. Não é uma derrota eleitoral ordinária, é o momento em que um bloco de poder dominante perde a capacidade de reproduzir sua hegemonia, quando não consegue mais apresentar seus interesses particulares como interesse geral. Quatro contradições acumuladas produziram essa crise. A primeira foi o desgaste econômico material. A inflação húngara foi uma das mais altas da União Europeia nos últimos anos. O custo de vida explodiu, os serviços públicos se deterioraram e, quanto a população pagava a conta, os oligarcas do Fidesz acumulavam contratos, concessões e fundos europeus redirecionados para suas empresas. O escândalo que precipitou o surgimento de Magyar foi a revelação de que a presidente Katalin Novak concedeu perdão a um criminoso envolvido em um caso de pedofilia, levando sua renúncia a do ex-ministro da ex-ministra da Justiça, Judith Varga, que era ex-mulher de Magyar. Magyar postou publicamente que o projeto de Hungria Nacional Soberana e Burguesa
era um produto político que encobria corrupção massiva e transferência de riqueza para os que tinham as conexões certas. Marx, em O 18 Brumário, mostrou que, quando a ideologia dominante não consegue mais mascarar a realidade material, o regime entra em crise. O verniz do nacionalismo cristão não conseguiu mais cobrir a realidade da corrupção sistêmica. Segundo, o alinhamento com Moscou tornou-se insustentável. A guerra na Ucrânia colocou a questão da soberania europeia no centro desse debate político. Durante a campanha, Magyar acusou Orbán de traição e de convidar agentes russos para interferir na eleição a favor do Fidesz. O jornal Washington Post reportou que o Serviço de Inteligência Externo russo propôs encenar uma tentativa de assassinato falsa de Orbán para melhorar suas chances. A multidão nas ruas gritou Ruski Haza, russos vão para casa, o mesmo slogan da revolta húngara de 1956. Walter Benjamin, nas teses sobre a filosofia da história, escreveu que a memória histórica pode ser explosiva, que o passado contém uma fraca força messiânica capaz de iluminar e mobilizar o presente. A memória de 1956, a resistência húngara contra a dominação soviética, foi ativada contra Orbán, com força devastadora. Terceiro, a juventude urbana se mobilizou em proporção histórica. A participação eleitoral chegou a quase 80%, um recorde em qualquer eleição da história pós-comunista da Hungria. Isso não é eleição ordinária, é voto plebiscitário. Uma decisão coletiva contra o regime. Quarto, Magyar usou o idioma do populismo contra Orbán. E aqui está a jogada estratégica mais sofisticada e mais reveladora das contradições que os progressistas precisam entender. Esse é o bloco que a esquerda global precisa ler com honestidade brutal. Magyar não é de esquerda, é um dissidente do urbanismo, um homem de centro-direita que usou o mesmo idioma emocional do populismo nacionalista e virou esse idioma contra Orbán. Fala em combate à corrupção, aproximação com a União Europeia e reconstrução institucional e independência judicial, liberdade de imprensa. Magyar prometeu à multidão em Budapeste reintegrar a Hungria ao sistema judicial europeu. Húngaros disseram sim à Europa. A Hungria está na Europa por 1000 anos e vai continuar assim. Mas mantém posições conservadoras em imigração e identidade nacional. A Chantal Mouffe, para um populismo de esquerda, mostrou que a disputa política contemporânea não é mais entre esquerda e direita no sentido clássico. É entre populismos que constroem diferentes povos com diferentes narrativas de identidade e inimigo. Magyar construiu um povo diferente do de Orbán, mas ainda dentro do horizonte conservador. Não é vitória do socialismo e tampouco do progressismo. É uma vitória de uma fração do campo conservador contra outra, com o apoio de todos que simplesmente queriam que Orbán fosse embora. E aqui, a esquerda húngara precisa fazer uma autocrítica dolorosa. O Perry Anderson, historiador marxista britânico, mostrou em análise sobre a Europa contemporânea que a social-democracia europeia entrou em colapso quando abandonou a base da classe trabalhadora para abraçar o neoliberalismo terceirista. A esquerda húngara fez exatamente isso. Perdeu sua identidade, sua base social e sua capacidade de oferecer alternativas. E quando a oportunidade histórica de derrubar Orbán surgiu, quem liderou o processo foi um conservador, não um progressista. Isso não é acidente, é produto de décadas de desorientação estratégica que o campo progressista europeu ainda não resolveu. Aqui chegamos ao ponto que Budapeste a Brasília, Rio de Janeiro, Buenos Aires e Washington. Orbán não era primeiro-ministro da Hungria. Era um nó central de uma rede política internacional que tentou construir uma alternativa ao liberalismo atlantista a partir da direita. Atílio Boron, o marxista argentino, um dos mais agudos analistas da nova direita latino-americana, identificou essa rede com precisão. O projeto não é apenas nacional, é transnacional, com ideologia comum, financiamento cruzado, intercâmbio de consultores e plataformas de comunicação compartilhadas. Orbán recebia o CIPAC em Budapeste. Trump elogiava sua democracia liberal como modelo. A derrota de Orbán é também uma perda para o presidente americano Donald Trump e sua equipe, que foram extraordinários para
apoiar o líder nacionalista nos dias finais de campanha, incluindo a visita de J.D. Vance à Hungria. Eduardo Bolsonaro circulava no Fórum de Madrid, articulado com o urbanismo. Milei celebrava Orbán como referência de soberania nacional contra o globalismo. A queda de Orbán desfaz uma peça dessa rede e enfraquece a narrativa central da extrema-direita global. Capturar o Estado é mantê-lo, e mantê-lo é possível indefinidamente. Não é. Mesmo regimes que deformam a democracia podem ser derrotados nas urnas quando há mobilização social massiva. Lenin, em O Estado e a Revolução, mostrou que o Estado é instrumento de classe. E quando a correlação de forças muda, os instrumentos de dominação perdem eficácia. O urbanismo capturou o Estado húngaro, mas não conseguiu capturar definitivamente a consciência política do povo húngaro. E essa diferença foi decisiva. Para o Brasil de 2026, isso tem implicações diretas. O bolsonarismo observa. E a lição que aprende é que mobilização eleitoral massiva, aquela participação de quase 80% derrubou Orbán, é um instrumento que pode mudar o jogo, mesmo em sistemas capturados pelo autoritarismo. Aqui precisamos de honestidade analítica que desconforta. A esquerda húngara sai dessa posição em uma situação difícil. Foi incapaz de liderar o processo de mudança, apostou num conservador para derrubar um ultradireitista e ganhou, no sentido que Orbán caiu. Mas perdeu, no sentido de que não é ela que vai governar. Domênico Losurdo, em Crasseu do Bonapartismo, mostrou que, em contextos de autoritarismo consolidado, a tarefa histórica imediata do campo progressista nem sempre é a disputa programática. Às vezes é a reconstrução do terreno democrático mínimo, sem o qual qualquer projeto transformador se torna impossível. A esquerda húngara fez essa escolha, implicitamente ao apoiar Magyar. Mas essa escolha tem custos. Magyar vai governar com seu próprio programa. E esse programa não inclui redistribuição, fortalecimento dos sindicatos ou política industrial soberana. O Edward Thompson, em A Formação da Classe Operária Inglesa, mostrou que a classe trabalhadora se constitui como sujeito histórico na luta e que, quando perde sua identidade e voz própria, precisa de tempo e de novas experiências para reconstruí-las. A esquerda húngara vai precisar desse tempo. A questão é, conseguirá usar o período Magyar para reorganizar e reconstruir ou se dissolverá num eurocentrismo liberal que abandona qualquer projeto de transformação social? Essa é a pergunta que todo o campo progressista europeu precisa fazer sobre si mesmo. Agora chegamos ao ponto mais importante e mais frequentemente ignorado pela análise celebratória de vitórias eleitorais. Orbán deixou um sistema, não deixou um partido. Um sistema com juízes alinhados com o Fidesz em tribunais que Magyar precisará reformar, burocracia estatal populada por aliados que sabotarão mudanças sempre que puderem, mídia concentrada em mãos de oligarcas orbanianos que continuarão operando, empresários com contratos baseados em lealdade política, não em competição. É uma rede internacional de financiamento e apoio ideológico que não desaparece com uma derrota eleitoral. O Gramsci foi preciso. A hegemonia não se constrói e não se desfaz numa eleição. É processo lento, material, que exige trabalho contínuo nas instituições, na cultura e na economia. Magyar tem a supermaioria parlamentar, 2/3 que permitem emendas constitucionais. Magyar disse que seu governo vai reintegrar a Hungria ao sistema judicial da União Europeia e reverter algumas das mudanças feitas por Orbán, que usou sua supermaioria para consolidar poder, enfraquecer a independência do judiciário, mudar o sistema eleitoral e restringir direitos das minorias. Mas ter um instrumento constitucional não é suficiente. Mesaros, em Para Além do Capital, mostrou que mudanças estruturais exigem não apenas controle do aparato formal do Estado, exigem transformação das relações de força na sociedade civil, economia e cultura. Sem pressão popular permanente de sindicatos, universidades, imprensa independente e movimentos civis, Magyar pode desmontar o sistema autoritário e reconstruir a democracia liberal ou herdar uma máquina pronta e simplesmente trocar quem a opera. A história da transição democrática é cheia de exemplos de dois caminhos. O Samuel Huntington, que estudou as transições democráticas com rigor, mostrou em A Terceira Onda que as transições bem-sucedidas exigem tanto liderança política capaz de negociar com as forças
do antigo regime, quanto à pressão social que impeça a acomodação conservadora. A Hungria tem a liderança. A questão é se terá pressão. Então, vamos fechar com toda a precisão que esse momento histórico exige. A Hungria mostrou ao mundo que até um dos regimes mais sofisticados da extrema-direita pode cair. Com mobilização eleitoral histórica, quase 80% de participação, com uma oposição que aprendeu a falar a linguagem emocional do populismo e a virou contra quem havia inventado, com memória histórica ativada, russos vão para casa, ligando 1956 a 2026, um único grito de recusa a agentes estrangeiros. Gramsci diria: a hegemonia implodiu quando não conseguiu mais apresentar os interesses do bloco urbaniano como interesse nacional. Marx diria que a contradição entre a realidade material da corrupção e a ideologia do nacionalismo cristão chegou ao ponto de ruptura. Lenin diria: a correlação de forças mudou, e quando muda, os instrumentos de dominação perdem eficácia. Benjamin diria que a memória histórica de 1956 explodiu no presente como força revolucionária, ainda que no sentido liberal, não socialista. E Poulantzas nos lembra: a vitória eleitoral foi o começo, não o fim. O sistema persiste além do líder. E somente a pressão popular permanente nas ruas, nas universidades, nos sindicatos, na imprensa independente, pode garantir que a mudança seja real e não apenas cosmética. Para o Brasil, a lição é dupla: que autoritarismos construídos durante décadas podem ser derrotados quando a mobilização social atinge massa crítica, e que derrotar o líder não desfaz o sistema, e que a esquerda precisa estar organizada para disputar o período seguinte, não apenas comemorar a queda do inimigo imediato. Para o mundo, a mensagem é clara: a urna não é tudo, mas com a urna com 80% de participação popular, alimentado por mobilização social genuína e por crise orgânica do regime, pode mudar a história. Às vezes, a urna encerra uma era, às vezes, ela abre uma disputa ainda maior. Na Hungria, as duas coisas são verdadeiras ao mesmo tempo. E como sempre dizemos no podcast Glione, pensar dói. E a alienação dói muito mais. Até o próximo podcast Glione.